Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, define hoje a nova taxa de juros. A expectativa é que haja um corte de 0,5 ponto percentual, assim a taxa básica de juros passa dos atuais 11,75% para 11,25% ao ano, que seria o menor patamar num período de 2 anos. Se a expectativa se confirmar, será a quinta queda consecutiva da Selic. A primeira reunião do Copom em 2024 começou ontem, mas desde dezembro os diretores do comitê projetam uma nova redução da taxa básica de juros. E falando agora sobre saúde, o Brasil registrou nas 4 primeiras semanas de 2024 mais de 217 mil casos de dengue. O número é mais que o triplo de notificações do mesmo período do ano anterior. O Ministério da Saúde aguarda a tradução da bula para o início da vacinação contra a doença, que está previsto para fevereiro. A elaboração de um calendário da vacinação contra a dengue ainda depende do cumprimento da norma exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ideia do Ministério da Saúde é iniciar a imunização contra a doença ainda em fevereiro. Segundo a ministra Anísia Trindade, para fazer a distribuição, a Anvisa exige que a bula esteja em português. O laboratório produtor da vacina está finalizando esse processo. O imunizante contra a dengue, chamado de Qdenga, foi incorporado no Sistema Único de Saúde. Mas, como a vacina não é produzida em larga escala pelo laboratório japonês Takeda Pharma, a imunização no Brasil vai ter como público-alvo as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo dados atualizados nesta terça-feira, nas 4 primeiras semanas de 2024, o Brasil já registrou mais do que o triplo de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, o país registrou mais de 217 mil casos prováveis da doença neste ano. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 65 mil casos. Foram contabilizadas 15 mortes pela doença neste ano e outros 149 óbitos seguem em investigação. O Ministério da Educação adiou para hoje o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece vagas em instituições de ensino superior públicas. A área de Tecnologia e Informação do MEC tinha identificado problemas técnicos no sistema e, por isso, não publicou o resultado ontem. O horário de divulgação nesta quarta-feira ainda não foi informado. Também não foi anunciado até o momento se o início das matrículas marcado para amanhã será adiado. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, Israel anunciou que está inundando túneis em Gaza usados pelo Hamas e indicou que não se retirará do território palestino nem libertará milhares de terroristas para alcançar um cessar-fogo, apesar da pressão da comunidade internacional. O exército israelense afirmou em um comunicado que a inundação faz parte das ferramentas implantadas para neutralizar a ameaça da rede de túneis do Hamas. Vários especialistas alertaram no mês passado que a inundação de túneis com água bombeada do Mediterrâneo poderia ser perigosa para os civis sitiados em Gaza. Mas o exército garantiu que foram tomadas precauções para não danificar os lençóis freáticos da região. O conflito começou em 7 de outubro com a incursão de comandos islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, de acordo com um balanço da agência France Presse, baseado em dados oficiais israelenses. 100 reféns foram trocados por prisioneiros palestinos durante uma trégua de uma semana no final de novembro. Dos 132 que permaneceram em cativeiro em Gaza, estima-se que 28 morreram. A ofensiva lançada por Israel com o objetivo de aniquilar o Hamas deixou até o momento 26.751 mortos, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, de acordo com o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. O território é governado pelo Hamas desde 2007. O diretor da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, William Burns, se reuniu no último domingo em Paris com autoridades do Egito, de Israel e do Catar para esboçar um novo projeto de trégua. O Hamas confirmou que recebeu a proposta e que está analisando o documento para dar uma resposta.
Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, impôs limites às concessões que poderia fazer. O premier afirmou que seu governo não vai retirar o exército da faixa de Gaza, nem vai libertar o que chamou de milhares de terroristas. E olha só, os Estados Unidos voltaram a aplicar sanções contra a Venezuela depois que a Suprema Corte do país impediu a candidatura presidencial da líder da oposição, Maria Corina Machado, uma medida que o governo do presidente Nicolás Maduro chamou de chantagem grosseira e indevida. A nova fase da relação entre os Estados Unidos e o governo de Nicolás Maduro durou pouco mais de 3 meses, com o início de uma flexibilização parcial das sanções econômicas decidida em outubro. Foi um gesto de apoio a um acordo para as eleições presidenciais deste ano, assinado entre o governo e a oposição com mediação da Noruega. Os Estados Unidos condicionaram a flexibilização, que incluía a suspensão parcial do embargo ao petróleo, gás e ouro da Venezuela, à libertação de presos políticos e ao estabelecimento de garantias eleitorais, inclusive a habilitação de candidatos. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, anunciou que os Estados Unidos não vão renovar a licença que dá alívio ao setor petroleiro e de gás quando expirar em 18 de abril de 2024, em represália à decisão do tribunal. E a China se tornou o maior exportador mundial de veículos. O país superou o Japão em grande parte pelos investimentos nos últimos anos em carros elétricos. O Japão exportou 4.420.000 carros em 2023, segundo a JAMA, abaixo dos 4.910.000 exportados pelos chineses, de acordo com a Associação de Fabricantes de Automóveis da China. O governo chinês calculou um número ainda maior, de mais de 5.200.000, o que representa uma alta expressiva de 57% em termos anuais. Mas, ao contrário das montadoras chinesas, as fabricantes japonesas de automóveis, como a Toyota, produzem grandes volumes de carros em outros países. A Toyota confirmou na terça-feira sua posição como a líder mundial do setor em termos de unidades vendidas. Em 2022, a produção de veículos no Japão, excluindo as motocicletas, alcançou 7.840.000 unidades, mas sua produção no exterior atingiu 17 milhões. As empresas japonesas se comprometeram a aumentar sua presença no mercado de carros elétricos. A chinesa BYD superou este mês a Tesla como a maior vendedora de carros elétricos no mundo, graças em parte ao forte apoio do governo ao setor. Mas o sucesso da China no setor de elétricos deixou suas empresas em uma situação incômoda com as agências reguladoras dos mercados ocidentais, onde enfrentam acusações de práticas anticompetitivas. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela companhia. Até mais.